Meu ex terminou comigo por mensagem uma semana antes do casamento para seguir o sonho dele. 3 anos depois, ele reaparece, mas agora estou casada com alguém que ele conhece. Olá, eu, de 30 anos, estava noiva do meu ex-noivo Félix, de 34 anos, quando eu tinha 26, quase 4 anos atrás. Era para nos casarmos há 3 anos, mas ele terminou comigo por mensagem de texto uma semana antes do casamento e foi para a Alemanha, onde lhe ofereceram o trabalho dos sonhos. Félix e eu nos conhecemos através de amigos e estávamos juntos há 3 anos quando ele me pediu em casamento e ficamos noivos. Félix era estudante de zoologia e trabalhava aqui como professor quando nos conhecemos, mas eu sempre soube que o sonho dele era fazer algo grandioso com sua vida e contribuir para o mundo com que estudasse, o que, de fato, é algo muito nobre. Então, quando lhe ofereceram a posição de especialista em pesquisa para um novo estudo na área dele, ele aceitou o cargo e foi embora sem nem sequer conversar comigo. Uma semana antes do casamento, ele e seus amigos deveriam ir ao Havaí para sua despedida de solteiro, mas ele nunca apareceu no aeroporto. Algumas horas depois, soubemos que ele estava na Alemanha e que estava terminando comigo porque havia recebido uma oferta de trabalho lá que absolutamente precisava aceitar. Ele me disse que sabia que eu não poderia abandonar minha vida, meus amigos, minha família e minha carreira aqui, e que também não queria que eu sacrificasse nada. Ao mesmo tempo, ele não queria abrir mão dos sonhos dele e ficar por minha causa. Então, após meses pensando nisso, decidiu partir sozinho e dar o salto sozinho. Ele não queria uma despedida longa nem mesmo uma discussão sobre isso, por isso decidiu sair o mais rápido possível. Ele pediu desculpas, disse que tinha certeza de que eu encontraria alguém melhor que ele e lamentava que tivesse que terminar dessa forma, mas os sonhos dele eram importantes demais para abrir mão. Eu realmente não tinha problema com os sonhos dele ou algo assim, mas só queria que ele pelo menos tivesse discutido as coisas comigo antes de tomar a decisão e aceitar a oferta todos aqueles anos atrás. Sempre fui arquiteta, e meu único motivo para trabalhar era ganhar dinheiro e poder comprar tudo o que queria. Nunca tive intenções nobres de mudar o mundo ou fazer algo bom para a sociedade. Meus interesses eram bastante egoístas, então acho que eu não entendi as prioridades dele ou talvez fosse apenas uma pessoa comum que sabia o quão importante era a comunicação e entendia que você não deve mentir para seu noivo e depois terminar por mensagem de texto uma semana antes do casamento. De qualquer forma, depois que terminamos, obviamente não mantivemos contato, e todos os nossos amigos também cortaram relações com ele. Ele e eu éramos ótimos enquanto estávamos juntos, e o término literalmente veio do nada. Então, embora eu tentasse ficar bem com isso, realmente não estava, e me desmoronei completamente nas poucas semanas após o término. Félix pagou todos os fornecedores do casamento como forma de pedir desculpas, e eu não precisei gastar um centavo com nada. Por isso, também não tinha motivo para falar com ele. Nossa última conversa acabou sendo término, algo que eu revivia quase todos os dias depois que ele foi embora. Nós já morávamos juntos há algum tempo antes de ele partir. Algumas semanas depois de terminar comigo, o primo dele, Sam, de 32 anos, veio buscar as coisas dele, já que Félix tinha deixado muitas coisas para trás para que eu não desconfiasse de nada. Eu já conhecia Sam de algumas reuniões familiares, mas não éramos próximos, assim como ele e Félix também não eram muito chegados. Pelo que entendi, ninguém mais da família estava falando com Félix, então ele ofereceu $2.000 para que Sam enviasse as coisas dele. Sam era guitarrista de uma banda que ainda estava tentando se destacar e precisava do dinheiro, então aceitou o trabalho. Quando Sam veio à minha casa buscar as últimas coisas de Félix, eu tentei me manter reservada, mas acho que parecia muito abatida. Em vez de apenas levar as coisas e ir embora, ele decidiu ficar um pouco e conversar comigo. Eu não estava muito disposta a conversar, mas ele não foi embora até que eu contasse tudo sobre como me sentia. E, uma vez que comecei, simplesmente não consegui parar. Foi constrangedor, mas acabei chorando na frente dele, e ele me confortou o tempo todo. Ele me deixou desabafar todos os meus sentimentos e depois disse que eu precisava ser forte. Também disse que Félix era um idiota e que não sabia o que tinha perdido, o que me fez sentir muito melhor, já que a partida de Félix tinha destruído completamente minha autoestima e confiança naquele momento. Sam até me deu o número dele e disse que eu poderia entrar em contato sempre que precisasse conversar. Depois, me deu um abraço antes de ir embora. Foi muito gentil da parte dele fazer isso, mesmo sem ter nenhuma obrigação. Ele só estava ali para pegar as coisas do primo, e nem éramos próximos, mas, ainda assim, parecia se importar comigo, e isso foi algo que realmente me tocou. Mantivemos contato e acabamos nos tornando grandes amigos. Em alguns meses, foi ele quem realmente me ajudou a voltar a ser feliz, e não acho que teria conseguido superar aquele término sem Sam ao meu lado em cada passo do caminho.
Ele me convencia a sair de casa, ir trabalhar e até mesmo a sair com meus amigos nos fins de semana, em vez de ficar em casa me lamentando ou bebendo. Mas ele também entendia quando eu precisava de um tempo para mim mesma e vinha nesses dias apenas para ficar em silêncio ao meu lado. Nem percebi quando me apaixonei por ele com o tempo, e ele começou a passar cada vez mais tempo na minha casa em vez de na dele. Um dia, há 2 anos, ele veio à minha casa e nunca mais foi embora. Foi assim que acabamos morando juntos. E, embora a maioria das pessoas diga que foi estranho e apressado, eu não diria isso, porque realmente o amo, e agora estamos casados. Então, acredito que estamos destinados a durar. Nos mudamos juntos, e eventualmente, no início deste ano, decidimos que era hora de nos casarmos, devido a vários benefícios práticos e legais. Foi uma cerimônia pequena e íntima, que poucas pessoas souberam, e era exatamente assim que queríamos. Toda a família dele e todos os meus amigos foram instruídos a não divulgar nenhuma informação sobre isso para Félix. Não queríamos que ele soubesse de nada, porque definitivamente acharia muito estranho que eu tivesse me casado com o primo dele. Honestamente, eu não queria lidar com o drama, então todos receberam instruções rigorosas para manter isso em segredo. Até os pais de Félix foram convidados para a cerimônia, já que sempre foram muito gentis comigo mesmo após o término, e eles abençoaram nossa união. Eles também prometeram manter isso em segredo para Félix, mas eu tinha minhas dúvidas, já que ainda estavam em contato com ele e o perdoaram alguns meses após o término. Eu não os culpava, afinal, ele era o único filho deles. Mas, felizmente, todos cumpriram suas promessas, inclusive os pais dele, e garantiram que Félix não soubesse do nosso casamento. Já se passaram alguns meses, e têm sido dias de felicidade conjugal e doméstica para mim e Sam. Descobri que Félix tinha razão quando disse que eu encontraria alguém melhor para mim. Tudo estava indo bem, mas, na semana passada, Félix apareceu na minha porta do nada, e isso realmente me pegou de surpresa, pois eu não esperava. Não tínhamos falado desde o término, e já haviam se passado 3 anos. Depois disso, ele nunca se preocupou em falar comigo ou saber como eu estava, e eu também nunca procurei por ele. Eu soube, por alguns amigos em comum, que ele havia voltado para casa algumas vezes para visitar durante as férias, mas nunca nos encontramos, e ele também não reencontrou nenhum de nossos amigos. Desta vez, no entanto, ele decidiu vir falar comigo, e, em vez de me contactar e marcar um encontro como uma pessoa normal, ele apareceu na minha porta com um buquê de flores. Antes que eu tivesse a chance de dizer algo, ele se desculpou por ter arruinado nosso relacionamento e disse que finalmente estava pronto para consertar as coisas, querendo que eu voltasse para ele. Disse que o estudo em que estava trabalhando foi um fracasso e que haviam esgotado todos os fundos. Era improvável que conseguissem outra bolsa de pesquisa em breve, então ele pediu demissão e voltou para cá de forma definitiva. Félix disse que lamentava ter me deixado, especialmente pela forma como fez, por mensagem de texto. Ele admitiu que eu merecia algo melhor depois de termos estado juntos por tanto tempo, e fiquei feliz que ele ao menos reconhecesse isso. Ele finalizou seu discurso romântico dizendo que, agora que estava de volta, poderíamos retomar de onde paramos e nos casar o mais rápido possível. Em seus 3 anos separados de mim, ele percebeu que eu era a mulher dos sonhos dele e que tinha cometido um grande erro ao me deixar. Por isso, queria dar uma nova chance ao nosso relacionamento desta vez e recomeçar. Esperei que ele terminasse seu discurso e não o interrompi nem uma vez enquanto falava, porque queria ver onde aquilo iria parar. Mas, quando ele terminou, não disse muita coisa. Apenas mostrei o anel no meu dedo e informei que já estava casada com Sam, primo dele, que acabou sendo 1000 vezes melhor do que ele, e que o pedido de desculpas dele era tarde demais e insuficiente. Literalmente, ele ficou de queixo caído, e aproveitei essa oportunidade para fechar a porta na cara dele e dizer que fosse embora. Antes disso, eu estava furiosa e tentei me acalmar até Sam voltar para casa. Era fim de semana, e ele estava fora com alguns amigos do trabalho, então não estava em casa. A banda dele tinha se separado há alguns anos, mais ou menos na mesma época em que começamos a levar as coisas a sério. Ele acabou se juntando ao negócio de administração de eventos do pai de um amigo. Se os eventos que organizavam precisassem de uma banda, ele e os amigos se reuniam para tocar, o que era perfeito para ele. De qualquer forma, tinha sido uma semana difícil no trabalho para ele, com muitas tarefas acumuladas. Esse era um descanso merecido, e eu não queria incomodá-lo, então não mandei mensagens nem liguei para contar sobre isso até que ele voltasse para casa. Quando ele chegou, finalmente contei sobre a visita de Félix. Sam mencionou que tinha recebido várias ligações do tio dele, o pai de Félix, mas não sabia do que se tratavam. Como estava fora com os amigos,
ele pensou que poderia simplesmente voltar e retornar às ligações depois. Mas, agora que sabia da situação, sentiu-se desconfortável. Ele admitiu que não tinha considerado como isso pareceria para Félix quando ele descobrisse. Eu disse que não importava o que Félix pensasse, porque ele foi quem me deixou sem uma explicação decente, nem mesmo um adeus, e a opinião dele era praticamente irrelevante. Depois dessa conversa, decidimos falar com os pais de Félix, já que eles haviam tentado contatar Sam várias vezes enquanto ele estava fora. Eles também tinham me ligado, mas eu estava tão irritada que nem chequei meu telefone. Quando finalmente falamos com eles, nos informaram que, logo após a visita de Félix, ele foi até a casa dos pais e ficou fora de controle ao descobrir tudo. Primeiro, ele gritou com eles por terem mantido isso em segredo durante todos esses meses, anos e até enquanto estávamos juntos. Ele os acusou, assim como toda a família, de traí-lo e disse que todos eram doentes por apoiarem nosso casamento e permitirem que isso acontecesse. Alegou que eu era uma pessoa repugnante por me envolver com o primo dele porque não podia tê-lo. Estava convencido de que eu fiz tudo por vingança e que não sentia nada real por Sam. Ele afirmou que eu estava apenas usando Sam para deixá-lo com ciúmes, mas que a farsa tinha acabado. Disse que não sentia ciúmes, mas apenas nojo. Eu não podia acreditar no que ele estava dizendo sobre mim, porque não havia uma palavra de verdade nisso. Se eu realmente quisesse deixá-lo com ciúmes, teria feito isso muito antes, e não esperaria até ele voltar rastejando para lhe contar que agora estou casada. O mais importante é que não sou uma psicopata obcecada por ele, que teria se casado apenas para fazê-lo se sentir inseguro. Meus sentimentos por Sam são genuínos, e é por isso que estou com ele. Não devo explicações a Félix, então decidi não prolongar essa discussão. Nos dias seguintes, tanto eu quanto Sam tentamos fingir que Félix nunca tinha voltado e seguimos com nossas vidas. No entanto, Félix apareceu novamente alguns dias atrás, e desta vez estávamos ambos em casa. Tínhamos acabado de voltar do trabalho quando ouvimos Félix gritando do lado de fora da nossa casa. Ele estava fazendo um escândalo bêbado na rua, gritando que tínhamos arruinado a vida dele, o que nem fazia sentido, já que ele só soube de nós há poucos dias. Assim que abrimos a porta e ele me viu, percebemos que tínhamos cometido um erro, porque, ao me ver, ele começou a soluçar violentamente. Ele começou a falar sobre como realmente me amava e nunca tinha deixado de pensar em mim, mesmo vivendo na Alemanha. Disse que a única razão pela qual não tinha me procurado era para não perturbar minha paz. Afirmou que poderia aceitar o fato de que eu segui em frente, mas não o fato de que segui em frente com o primo dele, de todas as pessoas. Disse que eu era egoísta e insensível, e que era vergonhoso da nossa parte nos casarmos sabendo da minha história com ele. Nesse momento, Sam chamou a polícia, e Félix foi levado. Ainda assim, não consigo parar de pensar nas coisas que ele disse. Foi realmente perturbador vê-lo agir dessa forma, porque ele normalmente era um cara bastante equilibrado, e para mim ficou claro que me ver com Sam realmente o destruiu. Sam e eu não falamos sobre esse incidente e estamos fingindo que nunca aconteceu, mas não sei por quanto tempo mais podemos continuar agindo como se essas coisas não estivessem acontecendo. Para ser honesta, nunca consideramos que isso pudesse acontecer quando Félix voltasse, nem como ele reagiria a isso ou o que teria a dizer sobre o nosso casamento. Honestamente, isso não deveria importar. Mas, por alguma razão, importa. Conseguimos ignorar o meu passado com ele por muito tempo porque ele não estava por perto, mas agora que voltou e está se fazendo presente, está se tornando cada vez mais difícil ignorar essa parte da minha história. Felizmente, as coisas não têm sido desconfortáveis entre nós, mas sabemos que há muito que ainda não foi dito entre Sam e eu quero desesperadamente conversar sobre isso e resolver. Ao mesmo tempo, não consigo evitar sentir que Félix provavelmente tem razão em se sentir mal por Sam e eu estarmos juntos. Se meu ex se casasse com meu primo, provavelmente eu sentiria o mesmo. Além disso, também tem o fato de que toda a família dele estava envolvida nisso, sabia de tudo e nunca contou a ele, o que poderia ter levado a um colapso completo. Mas isso não é realmente culpa minha e, ainda assim, por algum motivo, continuo sentindo que é. Por isso, me sinto culpada por ter me casado com o primo do meu ex-noivo, mesmo depois que ele me deixou por mensagem de texto apenas uma semana antes do nosso casamento. Atualização 1. Olá, antes de mais nada, obrigada a todos que responderam ao meu relato e estiveram ao meu lado. Isso significa muito para mim e para Sam que tantas pessoas apoiem a gente. Serei eternamente grata por todas as palavras gentis que disseram sobre nós, porque realmente precisávamos disso para organizar nossos pensamentos, especialmente com tudo o que tem acontecido com Félix e sua negatividade. Já se passou uma semana desde que ele foi levado pela polícia após aparecer bêbado na nossa porta e criar um escândalo, e agora praticamente toda a família sabe da situação.
Todos fizeram questão de nos contatar e nos assegurar de que não estávamos errados e de que não devíamos acreditar no que Félix estava dizendo sobre nós. Não há nada vergonhoso ou repugnante no fato de termos nos apaixonado e nos casado. Na verdade, é exatamente o oposto. É algo lindo, e devemos abraçar isso em vez de permitir que um perdedor nos afete com sua negatividade. Todos cortaram laços com ele, inclusive seus pais, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Literalmente, nenhuma pessoa da família dele está apoiando, e isso nos diz, a Sam e a mim, tudo o que precisamos saber. Está perfeitamente bem estarmos juntos, porque não é como se eu o tivesse traído. Foi ele quem me deixou da pior maneira possível, e Sam me curou, então não tenho nada do que me envergonhar. Também compartilhei isso com meus amigos, e eles ficaram do meu lado. Disseram que Félix estava louco e com ciúmes, e isso me fez sentir muito melhor. Mesmo assim, Sam e eu decidimos buscar aconselhamento porque o retorno de Félix não tem sido fácil para nós como casal, e sentimos que precisamos resolver certas questões. Começaremos daqui a alguns dias. Atualização 2. Ok, então Félix nos deu apenas 2 semanas para lidar com nossos sentimentos antes de fazer seu próximo ataque, e desta vez foi online. Da última vez, ele nos insultou pessoalmente, aparecendo bêbado e fora de si na nossa casa. Desta vez, sentiu a necessidade de alcançar mais pessoas e falar besteiras sobre nós diante de uma audiência maior. Félix publicou um desabafo sobre nós na internet. Nos acusou de estarmos juntos apenas porque queríamos nos vingar dele e disse que ambos somos fracassados que não suportam ver outras pessoas tendo sucesso. Provavelmente pensava que tínhamos nos unido por causa dele e que estávamos juntos apenas por despeito. Ele até insinuou que a razão pela qual eu não tentei reconquistá-lo após o término foi porque eu já estava envolvida com Sam e que ele me deu a desculpa perfeita. Foi nojento ele insinuar que eu havia traído, quando sabia muito bem que isso não era verdade. Eu estava completamente apaixonada por ele, mas foi ele quem terminou tudo comigo para perseguir seus sonhos, ou o que quer que fosse. Nem sequer me considerou digna de uma conversa, e ainda assim esperava que eu ficasse esperando por ele. Isso é o cúmulo do narcisismo e delírio. Não vi a postagem dele pessoalmente porque deixei de segui-lo em todas as redes sociais desde que terminamos, mas alguns amigos me enviaram prints. Disse a eles que eu processaria por difamação se ele continuasse com isso e pedi que transmitissem essa mensagem. Só então ele apagou a postagem. Mas depois me enviou uma mensagem de texto dizendo que eu merecia tudo isso e me chamou de um termo muito ofensivo que começa com P. Naquele momento, perdi completamente a paciência e disse que, se ele me enviasse outra mensagem, eu arruinaria sua vida de verdade e garantiria que ele nunca se recuperasse disso. Mesmo assim, ele teve a audácia de responder dizendo que eu merecia terminar com Sam porque ele não era mais do que um fracassado medíocre com uma guitarra, completamente inútil sem ela. Depois disse que estava certo de que, se eu havia conseguido encontrar alguém, ele provavelmente tinha alguém mais bonita do que eu esperando por ele e que não se arrependia de ter me deixado. Só lamentava não ter feito isso no dia do casamento, para me fazer chorar um pouco mais. Fiquei chocada por ele sequer pensar essas coisas, muito menos dizê-las. Decidi bloquear o número dele depois disso, algo que nem tinha feito nos últimos anos, pois nunca esperava que ele me mandasse uma mensagem, e com certeza eu não mandaria para ele. Simplesmente esqueci. Mas agora, finalmente, o bloqueei e ele não tem outra maneira de entrar em contato comigo. Se aparecer na minha casa novamente, com certeza solicitarei uma ordem de restrição. Enviei capturas de tela da minha última conversa com Félix para toda sua família e todos os meus amigos. De qualquer forma, ninguém estava falando com ele, e essas capturas de tela apenas garantiram que nunca mais falariam com ele. Todos ficaram tão chocados quanto eu ao ler aquelas mensagens. Tudo fez sentido quando os pais dele nos disseram que ele havia começado a beber enquanto estava na Alemanha. Aparentemente, ele dizia a verdade ao afirmar que não conseguia me esquecer, mesmo estando lá. E, por causa disso, junto com o fracasso em seu projeto de pesquisa, começou a beber e agora tem um sério problema de dependência. Isso explica seu comportamento, mas não o justifica. Seus pais nos contaram que ele estava morando em um hotel, mas decidiram levá-lo de volta para casa porque tinham medo de perdê-lo de outra forma. Eles pediram desculpas em nome dele por tudo e disseram que precisavam cuidar dele, pois ele era o único filho deles e não conseguiriam viver com a culpa de abandoná-lo. Honestamente, entendemos de onde isso vem e realmente não queremos tê-los contra nós. No fim das contas, eles são os pais dele, e ele não tem mais ninguém em quem confiar. Não acho que gostaríamos que algo ruim acontecesse com ele, independentemente de como ele seja. Os pais dele são pessoas gentis, sempre foram amáveis comigo e sempre o confrontaram quando ele errava. Se eles querem ajudá-lo, respeito isso.
Sam e eu estamos mais apaixonados do que nunca, e a terapia de casal nos tornou mais fortes do que nunca. Na verdade, até começamos a pensar em ter um bebê e finalmente formar uma família juntos. Estou em negociações para uma promoção, e com um salário melhor, podemos nos mudar para uma casa maior e em uma localização melhor. Então, as coisas estão indo bem para nós, e esperamos que continuem melhorando daqui para frente.